Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui, nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e um momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar seu coração e fortalecer sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje, receberemos o Alcemir Mota Cruz, que conheceu a Deus ainda criança, mas acabou se afastando. Mesmo assim, em diversas ocasiões, sentiu a presença de Deus em sua vida e a saudade de estar em uma igreja trouxe para ele uma grande oportunidade. Vamos acompanhar? Alcemir Mota Cruz. Que bom que você está aqui conosco, que você aceitou contar a sua trajetória. E nada melhor do que começar com a sua infância. Como foi a sua infância? Então, eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro e a minha infância foi uma infância bem tranquila, uma infância bem de criança moleca, que a gente brincava bastante. É, as minhas lembranças orbitam sempre com a família, obviamente, né? Eu sou uma pessoa um pouco tímida, assim, não tenho facilidade assim de fazer muitos amigos. E então na minha infância, na minha primeira infância ali, os meus amigos eram os meus primos, com quem a gente brincava para casa deles, eles vinham para nossa casa, né? Porque eu tenho uma irmã e brincávamos ali. Nós nunca passamos necessidade, nunca faltou nada para gente, mas foi uma infância assim nessa questão um pouco difícil. Só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava dos filhos e da casa. E mas assim, não faltar alimento, por exemplo, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada. Sim. E a parte espiritual? Então, a parte espiritual, eu lembro, né, de na infância ter passado por muitas experiências, né? Eu não nasci em berço adventista, nós não éramos adventistas, e eu lembro de ter passado por algumas igrejas que eu não me recordo da denominação, porque eu era muito criança, muito pequeno. Mas também me recordo, por exemplo, na minha primeira infância, assim, minha primeira lembrança de religiosidade era minha mãe levando a gente numa vizinha do meu pai, quando meu pai era criança, que era um bairro que as pessoas, né, sempre viveram, não se mudavam, a gente não tinha esse costume. E ela era uma vizinha da casa do meu pai de quando meu pai era criança. E ela era uma rezadeira, uma benzedeira. Eu lembro da gente entrando ali no cômodo que ela fazia os atendimentos, com várias imagens de santo, e já na infância aquilo não me agradava muito. Até porque ela sempre me passava para tomar banho eu chamava que era banho de mato, mas era um banho de arruda, de algumas ervas assim. E eu chorava com aquilo não me agradava muito. Passamos por algumas igrejas evangélicas, como eu te falei, que eu não me lembro a denominação. Até que em 86 a gente chegou na igreja adventista. Por influência talvez de uns tios, não de primeiro grau, mas uns tios mais de segundo ou terceiro grau, talvez, eu não me recordo. Mas a gente chegou na igreja adventista de Vila Cosmos, no Rio de Janeiro. E foi ali que você conheceu o Clube dos Desbravadores? Foi exatamente. Em 86 a gente entrou na igreja, passou a frequentar, mas naquela época, assim que a gente chegou na igreja, não existia o Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores, pelo que eu me recordo, assim, mais ou menos, começou a partir de 1 ou 2 anos que a gente estava frequentando a igreja.
Tínhamos um irmão que era ex-militar e quando ele assumiu o grupo de desbravadores, ele era policial militar no Rio de Janeiro. É Álvaro o nome dele. A gente se divertia bastante com as instruções dele, com as atividades que ele propunha. O nosso clube começou muito pequeno, pelo que eu me recordo, eram 7 crianças, mas pode ter sido um pouco mais. Não passava de 10, eram pouquíssimas crianças. E nós não tínhamos estrutura no nosso clube. A igreja era muito humilde, não tínhamos barraca para acampamento, não tinha panela, fogareiro para os acampamentos. Mas a gente fazia muita atividade ao ar livre, né? No Rio é uma cidade que proporciona muito encontro com a natureza. Então a gente ia para a Quinta da Boa Vista, a gente ia para a Floresta da Tijuca, para o zoológico. As atividades eram bem diversificadas nesse sentido. Mesmo não tendo ali os recursos, né, como você falou, em relação a fogareiro, essas outras coisas, existia essa pessoa que estava à frente e que não media esforços para que o clube de desbravadores progredisse, né, para que as Jamais. pessoas que estivessem ali, né, É, os desbravadores ali tivessem realmente o seu isso, desenvolvimento. isso. E o Álvaro teve à frente do clube até que uma fatalidade, trabalhando, ele tombou em serviço. E o que marcou bastante foi que quem resgatou o corpo dele foi o pai ou padrasto, aí eu já não lembro. E lá no Rio tinha um jornal que só noticiava esse tipo de acontecimento. E a foto de capa foi o pai segurando o corpo do filho, no estado que se encontrava. Foi uma comoção grande na igreja e principalmente o grupo de desbravadores. Com certeza, né, aquela pessoa que estava ali à frente que, É. assim. Que deu atenção pra gente, né? Porque a Uhum. igreja antigamente era uma igreja. A igreja era muito rígida, a gente não podia andar correndo, por exemplo, na nave da igreja. Os diáconos eram muito rígidos nessa questão. A gente não tinha, como a gente tem aqui na nossa igreja, né, que as crianças recebem uma pintura para fazer ali na hora do culto e tal. Então, e ele olhou para as crianças, né, viu a necessidade de desenvolver o grupo de desbravadores ali. E o Clube dos Desbravadores me manteve na igreja por muito tempo, né? Minha família era muito ativa na igreja, minha mãe era secretária da igreja, meu pai tesoureiro da igreja, a gente ia a todos os cultos. Segunda-feira era o ensaio do conjunto, que meu pai e minha mãe faziam parte, lá estávamos eu e minha irmã, vendo a tia Joselinda e o tio, aí eu não sei o nome certo, se era Norivan ou se era Erivan, mas era um nome assim. E ela tocava piano, ele tocava violão, e aí ali nos intervalos eles davam uma palhinha pra gente, deixavam a gente mexer nos instrumentos, então era bem divertido assim. Mas o grupo dos desbravadores me manteve na igreja mesmo quando os meus pais saíram. Os meus pais saíram ali, eu estava entrando na adolescência, final da infância, início da adolescência, meus pais saíram da igreja e eu permaneci por conta do Clube de Desbravadores. É lógico que eu não ia mais nos cultos de dia de semana, mas os cultos de sábado e o de domingo a gente estava sempre presente. Sábado tínhamos a nossa reunião do grupo de desbravadores, que com a morte do Álvaro entrou um outro líder, o Ricardo Pestana, lembro muito bem. Ele ficou bastante tempo à frente também era muito, muito legal. Aí já com um pouco mais de recursos. E ele, até a saída dele, com a saída dele do grupo de desbravadores, eu também saí e aí acabei por me afastar da igreja e por outros motivos também que aconteceram ali
início da minha adolescência, né? Meu pai, então, perdeu o emprego, como era só ele que trabalhava, ele era o único que sustentava a casa. E aí ele adquiriu um comércio, uma farmácia, depois adquiriu um caminhão. E aí eu ajudava muito meu pai. Eu ficava muito tempo na farmácia, enquanto ele tinha que, às vezes, socorrer o caminhão porque quebrou, ou receber os fretes, né? E eu ficava bastante tempo na farmácia. Isso eu lembro com 15, 16 anos, mais ou menos. E tivemos que passar a trabalhar, né? Com comércio, farmácia, era trabalhar sexta-feira após o pôr do sol, sábados, domingo, de domingo a domingo a gente trabalhava. E isso contribuiu muito para minha saída da igreja, meu afastamento. Me mantive afastado aí por uns aproximadamente 33 anos, 34 anos. Você acabou se afastando, né, como você falou, mas mesmo afastado, você sentiu a presença de Deus em vários momentos. Em vários. Você pode contar pra gente? Vai ser difícil não se emocionar agora, de novo. Bom, a primeira vez que eu não senti a presença porque eu era criança, mas com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente viu que foi Deus agindo. Em janeiro de 89, nós fomos assaltados dentro de casa. 2 assaltantes entraram com meu pai, renderam meu pai no portão às 19 horas, quando ele chegava em casa do trabalho. Eu com 11, minha irmã com 13. E foi no dia do aniversário de casamento dos meus pais. 31 de janeiro de 89. Nós estávamos com um irmão que era do conjunto dos meus pais. Estava lá para fazer uma oração, né? Para fazer um agradecimento. E como eu fazia todo dia, quando eu ouvi o barulho do carro, do portão, eu saí correndo para poder abrir o portão para o meu pai e receber o meu pai. E quando eu chego no portão que dava para a garagem, dava acesso à garagem, eu vejo 2 homens com armas em punho, rendendo meu pai entrando com o carro. E ali a minha reação, eu tinha 11 anos, a minha primeira reação foi sair correndo, gritando: mãe, estamos sendo assaltados, renderam o papai. E óbvio que na hora eu não vi isso, mas depois meu pai contou que nessa que eu saí correndo, um deles pegou e apontou a arma para mim. Se ele ia atirar ou não, a gente nunca sabe, nunca vai poder saber. Meu pai se meteu na frente e eles entraram. Eles entraram, ficaram de 7 da noite até aproximadamente 2 horas da manhã com a gente. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e o irmão Cláudio Adão trancados no banheiro. Enquanto um ficava vasculhando a casa à procura, sabe-se lá o que do que, o outro ficava ali ameaçando a gente, abria a arma, rodava tambor, contava pro meu pai, né, aquele terrorismo. E em determinado momento, minha irmã com 13 anos, entrando na adolescência, né, com toda aquela questão do desenvolvimento de corpo da mulher, eles pediram para minha irmã sair do banheiro. E aí minha mãe agarrou a minha irmã, o irmão Cláudio Adão se levantou, meu pai se levantou. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas foi um momento bem intenso ali, né? Passado isso, quando eles saíram da casa, eles viram lá o que eles queriam e se dirigiram para fora de casa. E só que quando meu pai entrou, eu não sei se pelos meus gritos ou algum vizinho que também estivesse chegando ali na hora viu. E lá no nosso bairro tinham muitos vizinhos que eram policiais, outros não eram policiais, mas
No Rio de Janeiro, muitas pessoas naquela época tinham armas em casa. A rua inteira se armou, cercaram o quarteirão, não chamaram a polícia naquela hora, naquele primeiro momento. Tava lá só os vizinhos mesmo. E aí, quando eles saíram, nós somos amigos da família, e os vizinhos começaram a atirar, e aquela troca de tiro ali no corredor. Meu pai ouviu o primeiro tiro, saiu correndo e fechou a porta da cozinha. Foi o que impediu que eles entrassem, retornassem e pudesse ter um outro desfecho. Essa foi a primeira presença de Deus. Que Deus ali estava protegendo, Estava que protegendo. não naquele momento, né, como você falou, né, que É. não Eu não tive essa percebeu e não essa consciência. consciência, mas olhando, né, para trás, Sim, você consegue perceber essa sim. proteção de Deus para tua E ali família. a gente ainda estava na igreja, né? Todos estávamos na igreja. Mas depois dali, eu tive outras 3 presenças de Deus, e aí já com consciência que foi Deus mesmo. 2 delas no trabalho, envolvendo meu trabalho atual. Eu trabalhava na fronteira do Mato Grosso do Sul, com o Paraguai e com o Paraná também. E uma determinada apreensão de uma carreta carregada de cigarro, contrabando de cigarro. O motorista largou a carreta na pista ainda andando e fugiu, empreendeu fuga para o mato. E estávamos eu e outros 2 colegas para poder combater. E eu entrei na carreta e voltei para a nossa base, né, levando a carreta. E os outros 2 colegas foram atrás de outras possíveis carretas que estivessem trafegando por ali. E eu, dirigindo essa carreta, eu tombei essa carreta. Era uma carreta de container, frigorífica, muito grande. Eu tombei e acabei batendo a cabeça no tombamento. E eu nunca tinha visto tanto sangue saindo de mim na minha vida. E eu estava preso. Olhava para baixo, era o chão, era a terra. O vidro não tinha quebrado, não tinha como sair pelo vidro. E eu olhei para cima, só tinha como sair por cima. E eu sangrando muito. E ali eu pedi forças a Deus que eu conseguisse sair, porque a carreta estava tombada no meio da rodovia, uma rodovia movimentada de madrugada, muito caminhão. E consegui sair por cima da carreta. E eu estava sozinho, porque os meus colegas não estavam me acompanhando, eles estavam atrás de outras. E aí Deus colocou um anjo que estava passando para ir para a usina de cana-de-açúcar, que era próxima do local, viu o acidente, parou e me levou até o hospital. No hospital municipal, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, muito pequeno, não tinha estrutura. Eles só costuraram a minha cabeça, pararam ali a hemorragia. E aí eu tive que seguir para um outro hospital, 2 horas de distância, para poder fazer exames e acompanhamento. E a outra situação que eu também senti a presença de Deus, também combatendo o contrabando, a gente chegou num galpão, numa rua, na realidade, até então a gente não sabia do galpão. E quando a gente entrou na rua, que a gente virou a esquina, a gente foi recebido a tiros. E estávamos eu e mais 2 colegas, sempre em 3, e eu estava dirigindo. Eu só coloquei o carro próximo do muro, né, que a gente pudesse nos abrigar. E a gente não sabia nem de onde estavam vindo os tiros. A gente só estava ouvindo muito tiro. E aí onde eu parei, tinha próximo um portão grande, todo chapeado, que a gente não conseguia ver o outro lado. E a gente ia vendo os tiros batendo na parede, onde é que a gente estava, e furando o portão, e aí a gente deduziu que estava vindo lá de dentro. E aí eu fui abaixado ali, tentando abrir aquele portão para a gente poder ver o que estava do outro lado, o que estava esperando a gente. E os colegas, Alcemir, sai daí, sai daí, sai daí, você é maluco, você é maluco. E eu consegui abrir o portão, não sei como. E ali efetuamos ali, detivemos quem estavam agredindo a gente. E também ali na hora daquele portão ali, que eu vi as marcas depois que ficaram, se eu tivesse em pé,
também foi a presença de Deus. Aquele cuidado, né, e a Sim, proteção de Deus, mesmo ali em meio àquela situação. sim. E a última, assim, que foi a mais recente agora, já no JVV, já na igreja do JVV, eu tô passando por uma separação difícil, que eu não tô conseguindo ter contato com a minha filha. E a vigília foi um sábado, e naquela semana, no dia 28 de outubro, eu descobri que a minha ex-esposa iria ser removida para Brasília, novamente. Ela também é servidora pública. E iria levar minha filha. E aí, no momento que eu mais precisei, Deus colocou aquela vigília ali, onde eu pude passar a noite louvando, orando, e me deu força. Fui super bem acolhido por dois anjos novamente. Já de manhã, quando eu tinha vindo na igreja, pedi oração para minha classe da escola sabatina. A irmã Gilmara me encontrou na rua e viu como eu estava. E ali naquele momento, ainda de manhã, ela já tinha me acolhido, me acolheu. E durante a vigília, a Janaína também passou a noite inteira comigo, orando, pedindo, louvando, me dando força, pedindo que eu confiasse. E eu saí daquele final de semana que eu estava destruído, daquele sábado. Quando chegou no domingo, 6 horas da manhã, eu estava confortado. Confortado, crente que Deus iria fazer o propósito dele na vida da minha filha. No momento que ela tinha aceitado, que ela tinha entrado no Clube dos Aventureiros, ela até então, como eu, quando estava casado, não frequentava a igreja. Ela não tinha tido essa oportunidade de conhecer a Cristo. E aí ela começou a frequentar comigo nos dias. E naquela semana ela tinha tido a primeira experiência aqui na igreja, orando por uma outra pessoa, como uma das atividades do Clube dos Aventureiros, o que me deixou com o coração cheio de alegria. E eu entendi ali que Deus tinha um propósito para minha vida, que era trazer a minha filha para o caminho de Deus. E a vigília me ajudou muito nisso. E como tudo aconteceu, o timing perfeito de Deus, que a gente não entende, que a gente não espera, Deus age de maneira muito maravilhosa nas nossas vidas, né? Deus conhece a todos de uma forma incrível, porque afinal de contas ele é o Criador. Então ele conhece, ele sabe o que cada um precisa. E nesse teu momento desesperador mesmo, ele conseguiu colocar pessoas na Sim, tua vida para que pudessem te ajudar, né? Elas foram instrumentos de Deus, né? Para que você pudesse, naquele momento, né, ter esse conforto. Mas você falou de JuVV. sim. Me conta como que você chegou até o JuVV. Então, também foi presença de Deus, né? Pelo menos foi ele agindo, com certeza. Porque ainda quando eu estava em processo de separação, não tinha saído de casa ainda, eu já estava sentindo a vontade de reviver a igreja, de buscar Cristo. Minha vida estava muito vazia, muito. A gente sente um vazio, né? Eu já conhecia a palavra quando eu era criança, que frequentava lá a igreja de Vila Cosmos.
que a gente não podia fazer bagunça, não podia brincar. Eu sempre fui uma criança que prestava muita atenção nos cultos. Meu processo de aprendizado na faculdade, na escola, é muito em ouvir. Então a palavra permaneceu em mim durante esse tempo todo. Eu posso não saber associar os personagens da Bíblia, a história, mas eu conheço as histórias. Mas vou aprender novamente. E quando eu estava ali ainda para sair de casa, eu sentia necessidade. Quando eu saí, eu efetivamente procurei a igreja. Nós estamos falando aí de fevereiro, março de 2025. E eu morava próximo, eu moro mais próximo da igreja do Boa Vista. E me dirigi até a igreja do Boa Vista. Só que eu estava acostumado com aqueles horários lá da minha infância, os horários de culto. Quando eu cheguei na igreja, ali por volta de 10 e pouquinho, eu sentei lá nos bancos, né, da igreja e estava esperando começar o culto de adoração. Só que na igreja do Boa Vista é ao contrário. É ao contrário. O culto lá é 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não sei. E ali estava começando a escola sabatina. E eu falei, puxa, não tá bom. Fui até bem recebido, me convidaram para lanchar ali, para participar da escola sabatina, mas eu queria mesmo era o culto de adoração. E aqui no caminho da nossa igreja, aliás, a nossa igreja aqui do GVV, ela é caminho de um restaurante que eu sempre ia. E eu lembro de passar aqui no sábado e as pessoas estavam saindo no horário do culto, do almoço. E aí eu me lembrei, poxa, aquela igreja lá, acho que o culto é no horário que eu estava acostumado. E aí vim pro JuVV. E não saí mais. Não saí mais. Aqui estou, me rebatizei no batismo da primavera. Foi um batismo lindo. Naquele dia ali do batismo, eu já estava frequentando há algum tempo, né, a igreja do JuVV. Eu tive a primeira demonstração de acolhimento, a família do Balbinotti, do Bruno, da Julian, do Balbinotti, da irmã Salete, né? Salete. Uhum. E naquele dia teve um almoço ali para os batizandos, né? E eu chegava ali, né? As mesas já todas ocupadas, não conhecia ninguém. Quem eu conhecia não estava na igreja, né? Porque a Juliana, a mãe de uma amiguinha da minha filha, da natação, ela não tinha vindo naquele dia. Não, veio, mas ela tinha ido embora. Ela foi embora depois do batismo, depois do culto. E aí o Balbinotti, a família dele, me abraçou, pediu que eu sentasse, e ali desfrutamos aqueles momentos ali do almoço, e foi meu primeiro momento ali de acolhimento. Depois teve a pizza da terceira idade, que eu tive lá, compareci, também fui bem acolhido por todos que estavam lá, pelo pastor Calixto, pelo nosso AD. E, bom, vou estar sendo injusto porque eu não conheço ainda todas as pessoas pelo nome, eu não associo, mas várias irmãs ali me acolheram super bem. Que lindo, né, isso, como Deus consegue transformar, né, realmente uma trajetória. Sim. E eu gostaria de pedir para você que você deixasse uma mensagem agora para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, essa mensagem de que mesmo que você se afaste, né, de Deus, Ele continua agindo. É verdade, Deus age, como eu te falei antes, Deus age nas nossas vidas de maneira que a gente não entende, né? Como foi na minha infância lá, como eu relatei que eu não entendia que aquilo ali tinha sido uma obra de Deus, mas foi. Levei anos para poder entender isso. E às vezes a gente não entende como Deus vai agir. Mas num dos cultos, desses muitos cultos que eu presenciei aqui na igreja, depois que eu retornei, tivemos aqui o coral do IACS e a pessoa que fez a pregação depois deixou uma mensagem, né, em Jó 19:25,
que tem me servido muito como adventistas que esperamos a volta de Cristo, para enfim vivermos a plenitude do amor dele, ao lado dele. Aí Jó 19:25 fala que eu sei que Deus vive e, por fim, levantará sobre a terra. É o que a gente pode esperar em Cristo. Que Ele retorne, que Ele viva para nos dar conforto, nos dar alívio e fazer o milagre dele nas nossas vidas. Amém. Amém. E realmente Ele fará, Ele faz. Né? Os milagres acontecem diariamente. E eu te agradeço muito, Alcemir Mota Cruz. Que bom que você nos trouxe a sua trajetória. Obrigada. Obrigado. Pudemos acompanhar a trajetória do Alcemir Mota Cruz, onde nos mostrou sobre a presença de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV JuVV no YouTube, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias com mais uma história de fé e transformação. Até lá!